Você provavelmente sabe o que é personalidade. A sua personalidade é composta por um conjunto de características que te definem, que dizem como você é, como você lida com você mesmo, você mesma, com as outras pessoas e com as coisas que acontecem com você. Mas você sabe o que é um transtorno de personalidade? Se você acompanha o meu canal, você já deve ter me ouvido falar sobre características de personalidade que não nos favorecem. Um transtorno de personalidade se define por características da sua personalidade que vão além de não te favorecer. Você pode ter uma característica de personalidade do tipo ser muito chata, ser muito chato, perguntar demais, querer saber demais, ter uma certa necessidadezinha de controle e ficar perguntando para as pessoas onde elas vão, que horas elas vão chegar. Mas, se você acompanha aqui, você também sabe que um comportamento é considerado patológico, se transforma em um sintoma quando ele provoca prejuízos na sua qualidade de vida, quando ele te provoca sofrimento psíquico. Em um transtorno de personalidade, a característica que define o transtorno de personalidade é uma característica que te provoca sofrimento e que interfere negativamente de uma forma tão intensa na sua qualidade de vida que atrapalha o relacionamento, prejudica o relacionamento que você tem com você mesma, você mesmo e com as outras pessoas. Um transtorno de personalidade, ele é definido por características de personalidade, por traços de personalidades que são rígidos, permanentes e mal ajustados. Eu achei importante trazer esse assunto para você porque é muito comum ouvir as pessoas se queixarem dentro e fora dos consultórios de psicologia delas mesmas, de características que as fazem sofrer, mas que elas não conseguem mudar. Geralmente as pessoas falam, eu não consigo fazer diferente, eu não consigo ser diferente. Por isso é importante que você acompanhe aqui e se você, como sempre eu peço, se identificar com alguma dessas características, que você possa buscar ajuda. Você sabe que o nosso canal é voltado para que você tenha qualidade de vida e bem-estar. E as características que compõem um transtorno de personalidade são características que qualquer pessoa pode ter. Você já sabe que mesmo quando se trata de um transtorno de ansiedade ou depressivo, são comportamentos, sentimentos, pensamentos que qualquer pessoa pode ter, mas que são intensos e causam enorme sofrimento psíquico. Nos transtornos de personalidade, são comportamentos, pensamentos que estão relacionados com a maneira que você lida com você e com as outras pessoas. São 10 tipos de transtornos de personalidade, dividido em 3 grupos, grupo A, B e C, pelo DSM-5, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Os transtornos de personalidade relacionados à ansiedade estão no grupo C, mas não vai correndo para lá não, porque você vai perceber pelos outros grupos características distintas que você pode precisar considerar. A ansiedade é uma resposta natural, a ansiedade e a depressão estão presentes em tudo, então você pode acreditar que você tenha algum transtorno relacionado a um comportamento ou pensamento ansioso, quando na verdade a ansiedade pode ser uma característica que não seja de sofrimento tão específico e você fica trabalhando no sintoma errado. No grupo A, encontram-se pessoas que costumam ser chamadas de esquisitas, isoladas, distantes, inexpressivas e muito desconfiadas. Fazem parte desse grupo transtornos de personalidade paranoide, transtorno de personalidade esquizoide e transtorno de personalidade esquizotípico. As pessoas com transtorno de personalidade paranoide
costumam apresentar alto grau de desconfiança e suspeita sobre os outros. Também podem apresentar medo de estarem sendo perseguidas ou enganadas pelos outros. Pessoas com transtorno de personalidade esquizoide apresentam alto grau de desinteresse pelos outros e em atividades sociais. Pessoas com transtorno de personalidade esquizotípico são pessoas com comportamentos excêntricos e bizarros. O grupo B é composto por pessoas que mais causam interesse para as outras pessoas, mas que também podem causar transtorno e perigo. O grupo B é composto por pessoas sedutoras, dramáticas, manipuladoras e instáveis. É onde estão os transtornos de personalidade antissocial, que são os psicopatas, o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade histriônico e o transtorno de personalidade narcisista. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial costumam manipular as pessoas em benefício próprio e podem ser falsos, enganosos e irresponsáveis em relacionamentos afetivos. Pessoas com transtornos de personalidade histriônicos têm uma necessidade excessiva em chamar atenção. Pessoas com transtornos de personalidade borderline têm uma alta instabilidade emocional, não conseguem ficar sozinhas e mudam de atitude de forma súbita e impulsiva. É muito comum confundir uma pessoa com transtorno de personalidade borderline que muda de comportamento, sentimento e atitude de uma hora para outra com uma pessoa que tem transtorno bipolar. Mas o bipolar passa por estágios, por períodos. Quando tem a instabilidade emocional, ele fica um período depressivo, irritado ou eufórico. O border muda de uma hora para outra. A pessoa com transtorno de personalidade narcisista apresenta uma autoestima frágil e desregulada, mas aparentemente, por fora, ela se apresenta de forma muito grandiosa, se elogiando, se enaltecendo, quando não, na verdade não é aquilo que ela sente a respeito dela mesma. E finalmente o grupo C, que é composto por pessoas medrosas, ansiosas, frágeis, dependentes, fóbicas, com tendência à submissão, organizadas, obedientes, evitam quebrar regras e rotina. Compõe esse grupo o transtorno de personalidade esquiva, transtorno de personalidade dependente e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Em pessoas com transtorno de personalidade esquiva, o medo da rejeição é tão grande que evitam o relacionamento interpessoal, seja social ou afetivo. Pessoas com transtorno de personalidade dependente apresentam uma necessidade excessiva de ser cuidadas e um alto grau de submissão. E o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que é composto por pessoas rígidas, perfeccionistas, obstinadas, que apresentam pensamentos e comportamentos repetitivos que causam prejuízos às suas atividades diárias. É importante observar que traços obsessivos compulsivos podem ser positivos. As pessoas que sofrem de transtorno de personalidade apresentam problemas em lidar com elas mesmas e com as outras pessoas. São problemas de autoidentidade e problemas de funcionamento interpessoal. Para tratar o transtorno de personalidade, é fundamental o autoconhecimento e saber lidar com a outra pessoa. Por isso, é importante o acompanhamento psicológico, a psicoterapia, e em alguns casos também vai ser necessário o acompanhamento médico, porque como os traços de personalidade em um transtorno de personalidade são muito rígidos,
Na maioria das vezes, o paciente tem dificuldade em conseguir mudar ou lidar com esse comportamento. E sem uma ajuda medicamentosa, ele não consegue, durante a terapia, sequer começar a aprender a lidar com aquilo para administrar o comportamento. Quem segue o meu canal sabe que sentimento e pensamento você não tem controle sobre eles, mas o comportamento você tem. Para uma pessoa com transtorno de personalidade, administrar esse comportamento, por vezes, é extremamente difícil. Com a ajuda medicamentosa, o paciente consegue aprender a lidar com esse comportamento e, sendo bem sucedido, não tem mais necessidade de usar, a não ser quando o sintoma é muito intenso, como em casos de transtorno de personalidade histriônico ou border. Não é pouco comum também uma pessoa com transtorno de personalidade não conseguir ter consciência da sua condição, porque é como ela é. Se queixa do sofrimento, se queixa da dor, se queixa principalmente de não ser entendida e entendido pelas outras pessoas, mas não conseguem perceber que essa dificuldade pode estar nela mesma. Por isso seria interessante, se você tem sofrido com um relacionamento com você e com as outras pessoas, ouviu, assistiu esse vídeo até aqui e não conseguiu entender ou se identificar de uma maneira que faça com que você compreenda, eu tenho um pouquinho disso, mas não tanto, seria interessante pedir a sugestão, como eu sempre falo para vocês aqui, de pessoas que você confia e que você sabe que gostam de você, porque a gente não se vê. Mas, se você percebe que você tem dificuldade em lidar com você, por conta de comportamentos como afeto, você percebe que você ama demais, você percebe que você tem o seu jeito e as pessoas acham que você é chata e que você não deixa nada fora do lugar, ou que você é muito pegajoso, peça ajuda de pessoas que você conhece para que descrevam como elas te veem, ou procure uma ajuda profissional. E como você viu, quando a pessoa tem transtorno de personalidade, ela tem dificuldade de se identificar, de se ver, problema de autoidentidade. Então pode ser difícil você perceber que você sofra um transtorno de personalidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.